Vossa Senhoria sustenta que recebeu pressões atípicas para que a importação da Covaxin fosse feita às pressas. Como os meus 2 superiores internos no Ministério estavam pressionando, eu acionei e conversei com meu irmão, que aí passou ao presidente. Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que é o presidente da República. Presidente esse que não nega, é impossível negar que nós estivemos com ele. Não consta no contrato da Precisa com o Ministério da Saúde uma terceira empresa que receberá o pagamento. Esse é o problema? É normal, senhor relator. Só um minutinho. Essas empresas farmacêuticas trabalham com offshore. A Pfizer trabalha com offshore. A AstraZeneca trabalha com offshore. Não queira ver fantasmas aonde não existe, senhor presidente. Essa CPI está diante de uma fraude de uma narrativa, tá? De uma fraude. Mas ele está se comportando como se fosse membro da CPI. Uma CPI e o presidente do Senado, permitindo. ele se comportando como membro calado, da CPI. Sendo ofendido, acabou de dizer que eu tenho interesses pessoais? Até então, nós estávamos discutindo negligência, imprudência a respeito da pandemia e por que o povo brasileiro está morrendo sem vacina no Brasil. Agora a fase é outra, senhor presidente. Estão aparecendo denúncias graves, indícios de corrupção. O presidente entendeu a gravidade. Olhando nos meus olhos, ele falou: isso é grave. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo se isso é coisa de fulano. É muito importante que diga o nome. Foi o Ricardo Barros, o presidente falou. Foi Agradeço imensamente. Será apresentado o pedido de convite ou convocação para quem possa ouvir o deputado federal Ricardo Barros por conta das suas supostas ligações com esse episódio que envolve a Covaxin e a Precisa. Havia recursos suficientes para enfrentar a pandemia no Amazonas? Eu acredito que havia sim recursos. Em que foram aplicados os recursos federais enviados para o Estado? Senador, nunca ficou claro. Por que Vossa Excelência não indiciou o governador do Estado do Amazonas na CPI da saúde? Não havia elementos que conectassem a materialidade do governador. De quem é a responsabilidade pela aquisição e monitoramento do oxigênio empregado nos hospitais? O relatório foi concluído em 29 de setembro e essa crise do oxigênio aconteceu em meados de janeiro de 2021. Então, foi anterior à crise. A falta de oxigênio no Amazonas, na minha modesta opinião, foi pela incompetência, pela inépcia do governador Wilson Lima, que não tomou as providências necessárias, tendo tido tempo e dinheiro para salvar o povo do Amazonas. Esta CPI, ela não pode inquirir o seu governador. A sua Constituição estadual diz que vocês também não podem, ninguém pode inquirir governador nenhum. Considerando o volume dos processos de indenização, é possível que isso tenha sido objeto, mecanismo para desvio de dinheiro, para a prática de corrupção? Eu não tenho dúvida, hein? Como é que o governo do Estado explica a compra desses respiradores de uma empresa não especializada? Foi um processo indenizatório, também não foi licitação. Meu Deus do céu. Acerca dos fatos relatados contra o contrato de compra da vacina Covaxin, foi verificado que não existiam irregularidades contratuais. Conclui-se que a notícia crime ora em análise não detém aptidão mínima nem justa causa idônea para o seu devido prosseguimento. O que ocorreu foi uma iniciativa individual de senadores, à luz dos acontecimentos de sexta-feira, de oferecer uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal. Repito, foi uma iniciativa individual de senadores, não é uma iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito. A minha disposição de servir o país faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Jamais tive qualquer influência
Qual a origem do seu interesse no combate à pandemia no Brasil? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. A aquisição de vacinas para a iniciativa privada. O senhor teve interesse? Reservo o direito de permanecer em silêncio. O senhor é empresário, atuou também pouco tempo junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, onde sugeriu um melhor acompanhamento do número de óbitos por Covid. Ele foi o mentor de uma ideia terrível: maquiar o número de pessoas que morriam no Brasil por conta da Covid. O STF não deixa vir governadores e, nesse momento, também impede que o senhor possa falar. Nós temos provas de que o senhor operou no gabinete antivacinas e cometeu o crime de charlatanismo e curandeirismo por exercício ilegal da medicina. Brasileiros como Vossa Excelência deveriam ser homenageados. Que tudo isso que aconteceu aqui não lhe tire do foco e que outros, inspirados no ID do nosso mestre, possam fazer a mesma coisa sem temer. Aspas. Quero servir como voluntário, sem qualquer vínculo com a administração. Fecha aspas. Isso é uma confissão de culpa. Ora, a razão de ser do gabinete paralelo é justamente a ausência de vínculo com a administração pública. O senhor exerceu a função de agente público e está sujeito à responsabilização. Quais são exatamente as funções suas nesse processo de negociação junto ao Ministério da Saúde? A natureza que eu tenho com a Adavat é de intermediação. Qual era a proposta de propina? $1 por dose. O parlamentar tentou negociar a busca por vacina diretamente com a Adavat e eu tenho essa informação. Com o áudio dele tentando negociar a vacina. O Luiz Miranda procurou o senhor? Procurou a Adavat. Essa presidência vai requisitar do senhor depoente o seu telefone para perícia imediata por parte da Polícia Legislativa do Senado. Mas uma coisa é certa, o áudio foi plantado, presidente. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. O senhor está sob juramento. Perfeito. Pois não, Excelência. Tá certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. E a AstraZeneca, em nota oficial, ela informa que só trabalha com governos. Uma empresa coloca um intermediário com o governo brasileiro para vender 400 milhões de doses sem nenhuma relação contratual. Alguém estava tentando dar um golpe. Para mim isso é claro. Por que o senhor não deu voz de prisão para os envolvidos quando ao pedido de propina? Você tinha autoridade para fazer isso. É um policial militar. Embora investido da função, mas eu estava como um representante da empresa Adavat. Eu queria que estar vendo aqui um brasileiro com sangue nas veias e ter escutado um pedido de propina e você ter se levantado na hora de ter dado voz de prisão. Que nós estamos aqui diante de um bode na sala. Eu estou me referindo a um áudio fraudulento sacado do bolso do colete, por Vossa Senhoria. A pergunta que fica é se esse bode veio espontaneamente ou foi plantado. A senhora tem alguma ligação com o Ricardo Barros? Não tenho ligação alguma. Não o conhece? Eu sei quem é, porque é uma figura pública. Apesar da resistência de Luiz Ricardo Miranda, deu andamento ao processo de pagamento antecipado, ele disse aqui que Vossa Senhoria, inclusive, falou com ele sobre isso. Eu nunca tratei com esse rapaz acerca desse contrato. O documento verdadeiro, que é esse, tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17. No lugar de preço, price está prince, e mais grave nesse documento. Eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase $1 milhão, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal. Esse caso linka o caso que nós estamos querendo investigar de crime de prevaricação
aplicação. Presidente, eu pediria a Vossa Excelência que a CPI procedesse uma perícia técnica nas 3 invoices. Quando não faz um carnaval, não sei com que intenções, o deputado Miranda, o irmão dele Miranda, foram chegar ao presidente, vou mostrar que parecia uma sacanagem ali. Eu não vou dizer que a senhora está mentindo em depoimento perante a CPI, eu vou dizer que a senhora é daquelas funcionárias que, imaginando que um outro setor será responsabilizado, simplesmente lava as mãos. Porque não foi isso que a senhora escreveu. Quando a senhora escreve, autoriza a continuidade dos trabalhos, é porque a senhora quer dizer que autoriza a continuidade. Não é porque a senhora quer dizer, autorizo, mas não estou autorizando. A ressalva foi feita na frase seguinte. Uma hora sabe, outra hora não sabe. Lembra de uma coisa, memória seletiva. Quem a senhora está protegendo? O fiscal do contrato pode, olha, você vai entregar aqui então 1 milhão em vez de 2 milhões. Fica pendente outro 1 milhão para você entregar no segundo momento. E o pagamento? Bom, o pagamento é relativo a 1 milhão que está sendo entregue. Aonde é que está o crime nisso? O senhor teve encontro com o deputado Ricardo Barros? O senhor lembra a última vez? Durante todo esse período em Brasília, algumas vezes. Principalmente com prefeitos do Paraná, a bancada do Paraná, sim. No restaurante chegou o Coronel Blanco com este senhor Dominguete e ele se identificou como uma pessoa que trabalhava com venda de vacina, com venda de produto e fez menção a uma oferta de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. No restaurante, o senhor vai com um amigo que tem expertise exatamente nesta área. Lá, o senhor encontra, por acaso, uma pessoa que está fazendo uma negociação ao lado de um Blanco, que já era servidor também do Ministério da Saúde. De repente, sentou numa mesa de bar com o senhor e começou a fazer uma negociação de 400 milhões de doses, algo em torno de 30 bilhões de reais. O senhor não acha assim coincidência demais? Eu não sabia que ele estaria junto com uma pessoa que representa você. O próprio ministro Quiroga, então, chefe servidor, foi expresso ao dizer que não se está fazendo um juízo de culpabilidade do servidor. O servidor foi meramente afastado para viabilizar a investigação. Sim, eu aponto a irregularidade. Então, por que o coronel Elcio, com a Secretaria Executiva, toma uma medida de pedir a sua exoneração e o general Pazuello concorda? Por quê? Ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado. Vossa terminar de inquirir a Vossa Excelência sabe do respeito que tenho por Vossa Excelência. Não, eu também, mas Vossa senador. Excelência está errando, presidente. Tá não bom. faça isso. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Não saí pela pressão da CPI. Eu deixei o cargo por questões pessoais. Pelos últimos acontecimentos da politização do assunto em relação à vacinação, eu decidi seguir os meus planos pessoais. Vossa Senhoria disse que as atitudes do presidente da República prejudicam a campanha de vacinação contra a Covid-19. Eu, enquanto coordenadora do programa de vacinação, eu preciso de apoio que seja favorável à fala em relação à vacinação. Então, quando o líder da nação não fala favorável, a minha opinião pessoal é que isso pode trazer prejuízos. Existiram campanhas por parte do Ministério da Saúde e dos Ministérios da Secretaria de Comunicação do Governo. Elas podem ter existido, mas de forma muito discreta. Precisava ter campanha agressiva de divulgação da vacinação. É uma campanha com um diferencial, uma situação nunca vivenciada no país. A senhora sabe esclarecer a motivação da Coronavac não constar no primeiro PNI apresentado pelo general Pazuello? A Coronavac é uma vacina que a gente queria que fosse introduzida desde o começo. Agora, a negociação era na Secretaria Executiva, então a gente dependia daquela conversa, daquela discussão. O que essa CPI está descobrindo? Que não é gestão do senhor Eduardo Pazuello. For gestão Pazuello-Elcio Franco. Aliás, mais Elcio Franco do que Pazuello. Estão colocando na condição de investigado
possíveis testemunhas para coagir no seu depoimento. Eu sou uma servidora pública federal. Eu acredito em vacinas. As vacinas, elas salvam vidas. Isso está mais do que comprovado. Esse tipo de tratamento que a doutora Franciele está recebendo deveria ser padrão nessa casa. A gente pode ser uma referência nesse momento de polarização extrema que existe no país. O caminho tem que ser o equilíbrio. Todas as minhas ações dentro da divisão de importação, elas são acompanhadas pelo meu chefe imediato, o Luiz Miranda. O quantitativo da invoice estava menor e na invoice figurava uma empresa que não estava disposta no contrato. É comum que a empresa mande um invoice, ele contenha muitos erros, ou essa é uma situação que é incomum? Não na quantidade de erros que foram apresentados. Não resta dúvidas. Tem um processo de fraude em curso. Até agora, você estava pensando que era só o crime de prevaricação. Eu acho que está em curso o crime de prevaricação somado com outros crimes de falsidade ideológica. Quando questionado, a representante da empresa apresentou alguma resistência em fazer essa correção para colocar o invoice de acordo com o contrato? Não, ela nunca apresentou resistência. Todas as narrativas acusatórias com relação a esse contrato estão sendo desmontadas nesse momento. Está comprovado que é impossível haver qualquer crime de prevaricação, até porque por mais que o senhor deputado tivesse levado na pessoa errada, ele tinha que levar na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, mas ele fala, levei no chefe maior da nação. Ainda assim, ele cobrou providências por parte dos seus subordinados. A resposta que veio foi que não havia nada de equivocado. O processo administrativo estava transcorrendo dentro da normalidade. Havia um núcleo, ou há um núcleo de propinoduto dentro do Ministério da Saúde que precisa ser investigado por essa CPI. Se a autoridade máxima desse país não está se importando para essas famílias, nós da CPI estamos. Então, no meu minuto final, eu não vou falar, eu apenas peço, em nome dessas pessoas, um minuto de silêncio. A senhora está com o habeas corpus que lhe garante a não autoincriminação em qualquer pergunta que a senhora achar que pode lhe autoincriminar. Quem levou exatamente a Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde para tratar da Covaxin? Senhor senador, foi uma iniciativa, inclusive minha, a partir do momento que eu vi que nós tínhamos uma vacina com bastante potencial. Houve ou não o tratativo ou pedido de pagamento antecipado e por quem foi feito isso? Era uma minuta padrão e que nós conseguimos uma condição benéfica para o Brasil. Você inicia uma negociação em cima de uma vacina que ela não tem autorização da agência brasileira, ela não tem autorização da agência indiana, 20 milhões de doses numa negociação bilionária, aonde era que estava a segurança de vocês? Pelas conversas e tratativas com instituições sérias que estavam conduzindo o estudo clínico, disseram para nós que sim, é um produto seguro. Nunca foi formalizada a oferta de vacina a $10. Não. Tudo o que aconteceu aqui até agora é narrativa. Sim, senhor. Se na memória de reunião constavam $10, é uma memória unilateral, eu não ofertei esse valor não foi praticado. A AstraZeneca, o contrato demorou 123 dias. A Pfizer, essa daí, nem se fala a quantidade de e-mails que nós já descrevemos nessa comissão. Foram 330 dias. O tempo do processo, 87 dias. É a primeira vez que eu vejo na minha vida um desvio de dinheiro público em que não tem R$1. E agora a acusação que pesa contra o governo, senador Marcos Rogério, é exatamente aquela de buscar pressa para que as vacinas chegassem até o Brasil. Este contrato bilionário não foi finalizado porque esta CPI descobriu os intermediários dos contratos da compra da vacina no Brasil.
Atuo como consultor e no caso da Davat eu atuei como vendedor. Qual exatamente a sua relação com a Davat? Eu não tenho vínculo empregatício, senador, não tenho contrato, nunca fui remunerado para fazer essa aproximação. A senhoria recebeu ajuda emergencial do governo? O valor de R$ 4.200. Ora, quem está nesta situação, como pode estar negociando com o governo brasileiro um contrato de 1,6 bilhões de reais? Não. 6 bilhões de dólares, 30 bilhões de reais. Havia dois caminhos dentro do Ministério, aparentemente. Um era via Elcio Franco e um era via Roberto Dias. E um não sabia do outro. O caminho que ele tentou via Roberto Dias, aparentemente não prosseguiu por conta de algum pedido que foi feito lá e que, segundo chegou para mim no primeiro momento, como o grupo do Blanco. O que o senhor Cristiano traz aqui é gravíssimo. Toda a cadeia de comando do Ministério da Saúde teve contato com essa fraude. Apesar de todas essas contradições, ou equívocos, ou falhas, ou transgressões, essas negociações não foram à frente. Não se comprou uma dose de vacina. O coronel Elcio Franco ainda está no gabinete do presidente. Quem está dando validade, palco a trambiqueiro, é a CPI da pandemia. Não é o Ministério da Saúde. Lá não teve êxito. Não chegou sequer a tramitar a proposta. Zero chance de ir à frente. Tudo nos leva a crer que é uma briga de quadrilhas, de atravessadores de um lado, de agentes que queriam vender vacinas sem saber sequer se tinham, mas o que é mais grave, de outro lado, um grupo de servidores do mais alto escalão